Eu só queria falar uma coisa rapidinha. Eu espero, faço votos. Que é o seguinte, eu acho que tem um traço distintivo desse tempo que nós estamos vivendo, que é basicamente o seguinte, você tem... O que eu percebo é que na sociedade existia uma certa pasteurização em relação aos comportamentos. De repente surgia... Não estou falando da violência propriamente dita, mas, assim, de uns tempos para cá, parece que todas as correntes que estavam meio no subterrâneo, que estavam meio guardadinhas, estavam meio acomodadas, de repente parece que elas subiram à superfície. É como se tivesse dado uma largada para que todos os grupos, por mais horrendos que fossem, em termos de ideologia política, religião, eles aflorassem. E o que nós estamos observando hoje é ele se expressando abertamente. Antigamente era velado. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, sempre foi racista. Nós sempre fomos um país racista. Mas nunca uma pessoa com tanta propriedade hoje chega e expõe esse racismo de forma até orgulhosa. Ou expõe a própria ignorância. De forma tão assim, sabe, natural. Então, assim, todo esse movimento contra a ciência, todo esse movimento contra as religiões que não são dominantes, ou que não têm uma certa quantidade de pessoas, para mim, elas expressam esses grupos que não tinham voz e que, de repente, se viram representadas. E elas estão mostrando para que vieram. Eu acho que é como se alguns grupos que estavam ali no subterrâneo, ali, fazendo as suas ações ali, de repente colocassem as coisas às claras para todo mundo ver. Ó, estamos aqui, ó. Nós somos horríveis e somos felizes por isso. Estamos muito orgulhosos da nossa horrendice. É isso, cara. É isso que nós estamos vendo. E lidemos com isso. Essa é a verdade. Estamos vivendo uma época que, sabe, as pessoas estão expondo o que elas têm por dentro mesmo. Essa é a realidade. Então, bonito ser feio. É isso, sabe? É isso que está acontecendo. As pessoas estão mostrando a cara. Falamos de um ponto negativo da ciência, vamos falar de um ponto positivo? Vocês viram as imagens do James Webb? Cara, que massa, que coisa maravilhosa. James Webb, para quem não sabe, é o novo telescópio, né, que foi lançado pela NASA, né, e ele fica orbitando a Terra, ele está fora da atmosfera terrestre, então, em teoria, ele tem uma imagem super clara e límpida, né, do universo, e ele tem uma resolução top do top do top do top de linha disponível tecnologicamente falando. E as imagens do telescópio, cara, é de cair o queixo. Cada coisa mais linda do planeta, do universo mesmo, né? A gente tem aqui, né, olhando da Terra, a gente olha para o céu, a gente vê pontinhos claros, né? Parece, né, dependendo do olhar, branco, azul, né? É nessa tonalidade. Mas a quantidade de cores que tem das estrelas, dos planetas que estão saindo nas imagens, cara, é de tirar o fôlego. De tirar o fôlego. Quem viu? Sem falar da questão, não sei se vocês perceberam, gente, da questão de como isso tem a ver por exemplo, você olha uma determinada nebulosa, ela parece muito com uma célula, né? Com um olho, como o universo é conectado, como as coisas são perfeitas, né? Então, eu acho que quando a gente olha esse tipo de coisa, né, mediante toda essa nossa discussão aqui, eu acho que a gente pensa assim, é uma forma de dizer assim, olha, vocês calem a boca, que vocês não sabem de nada, né? O que vocês estão aí vocês estão num nível muito baixo ainda, vocês não entendem metade do que é o universo, do que é a grandeza da criação, do criador e de tudo mais, né? Então, a gente olha assim as imagens, né? E essas são imagens, as primeiras imagens, sabe lá Deus o que vai vir com isso, né?
E outras tecnologias que estão sendo colocadas aí, né? Porque graças a Deus ainda existem lugares que incentivam a ciência e que querem sim que os seus pesquisadores voem alto, mas assim, quando a gente se depara com essa grandeza, né? Com essa beleza e com essa coisa, a gente tem que parar para pensar que não pode ter sido uma coisa aleatória. Existe sim um arquiteto, existe sim uma força muito maior, e que a gente aqui é a formiguinha lá mesmo, né, mediante a grandeza de um planeta, ou, né, a gente é muito pequeno, né, mas não pequeno de inferioridade no sentido de que a gente não é importante, não é isso, mas a gente é pequeno no sentido da evolução mesmo, né, o quanto a gente ainda vai ter que caminhar para conseguir entender, né, e querendo ou não, todas as grandes mudanças, elas têm uma ruptura, né? Chega um ponto que os caras falam, não dá, né? Não é o Sol que gira em volta da Terra. O cara morreu por isso? Morreu. Mas ele bateu o pé e falou, não, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar exatamente, Flávio, que Deus não joga dado com o mundo. Existe todo um propósito, como a Carla falou. A gente está aqui exatamente porque a gente tem que estar, né? Porque a gente não é santo nem nada. Mas, assim, eu acho que eu vou anotando aqui umas coisas que eu paro para pensar, e vem na minha mente uma palavra assim, que é esperança, sabe? A gente anda muito desesperançado. Eu particularmente ando, né? Quando eu vejo cada vez mais essas coisas, me dá até uma coisa ruim de pensar, puxa, né? Parece que a gente caminha e não sai. Não, tem um propósito, tem uma razão. E quando a gente tá no fundo do poço, né? No meio de uma discussão como essa, que a gente fala, não, o ser humano não tem jeito, acho que tem que extinguir mesmo, tem que ser extinto. Aí a gente para e se depara com uma questão como essa, né? Porque nossa tendência é essa mesmo, de ver sempre o lado ruim das coisas, né? E é o que a gente tem que lembrar sempre, né? Embora, né, toda a revolta que entra assim, que para cada um espírito ruim existem 100 outros bons trabalhando, né? E a gente não consegue ver isso. E quando a gente olha um universo tão perfeito e tão incrível, e isso que a gente está conseguindo ver um chiquito, né? A gente pensa, não, realmente, Deus não joga dados com o mundo. A gente, existe sim um propósito, e não é casual, não é uma coisa assim, deixa que a coisa vai pegar fogo, vamos deixar eles se matarem, não é nada disso. Acho que a gente tem que ter realmente um momento de parar e pensar, não, menos. Tá, a gente tá num momento difícil, mas a espiritualidade está com a gente sim. Existe sim um propósito para tudo isso, e o que a gente não pode é se acomodar, né? Se acomodar na questão do tá tudo certo, vamos deixar para a gente não arrumar briga. Não é bem assim. Acho que a gente tem que começar a se colocar, e como Jesus, né? Em alguns momentos ele foi firme, ele foi forte, ele teve uma. Porque sabe o que eu acho que às vezes a gente também a gente perde um pouco, a gente não acredita em toda a nossa capacidade moral, né? De dizer não, como a Carla fez. Ela foi lá no vizinho dela e falou: cara, abaixa o volume da sua. Sabe, você tem que ter uma autoridade moral para fazer isso. E o cara abaixou. Ele xingou, ele fez, ele abaixou. Depois ele tocou de novo? Tocou. Mas naquele momento ele abaixou. Por quê? Porque a sua autoridade moral, ela foi firme. E às vezes a gente tem que ser firme. Não é firme, é firme sem perder a doçura. Exatamente isso. A gente tem que ser firme, sim, sem perder a nossa. Tem que falar, tem que ter, mas, claro, a gente também tem que ser esperto para não entrar numa questão que a gente vai se machucar ou vai colocar alguém em risco. Mas a gente, às vezes, não pode se abster de falar. A gente tem que falar, sim. E pensar que a gente tem autoridade moral. Não estou falando eu.
Cláudia, ou a gente aqui, eu estou falando uma pessoa que está com boa intenção e que ela está fazendo bem, ela tem todo o amparo também, né? E às vezes a gente não acredita nisso, né? A gente não entende que a gente pode ter essa força, né? Então, são coisas para se pensar e bem interessantes ainda, né? Eu fui no planetário sábado com a Cecília. Tinha ido com a Malu quando ela era pequenininha. A Cecília queria ir, ela já tinha ido, mas ela queria ir comigo. E, gente, estava lotado, muita gente. E eles têm que fazer várias sessões para poder todo mundo ver. E foi muito bonito, assim, porque tinha muita gente, estava lotado, né? Teve gente que ficou esperando para poder ver a próxima sessão ou voltar outro dia. Então, eu fiquei tão feliz porque a gente vê realmente que acima de nós tem todo um poder supremo e amoroso, né? Que nos vê, que nos guarda, que nos orienta, né? E que existe tanta coisa entre a terra e o céu que a gente não sabe, mas que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E a gente fala muito de Jesus, fala muito de relacionamento, a gente fala muito do nosso planeta, né, das coisas que estão acontecendo aqui, e é necessário falar, mas a gente fala muito pouco de Deus, sabe, dessa grandeza. E a gente vê que as crianças, elas têm, assim, elas acreditam que existe vida em outros planetas, porque teve uma hora que a astrônoma falou assim, depois que ela mostrou todos os planetas e mostrou a Terra, ela falou assim, vocês acham que existe vida em outros planetas? E a maioria das crianças gritaram, sim! Aí eu falei, nossa, que legal, né? Então, eles já sabem que não existe só, tipo assim, só vida aqui, né? E é tão legal, gente, assim, você ir num lugar e você fala, nossa, porque a última vez que eu fui, estava bem vazio. E dessa vez estava muito cheio, assim, e a vontade. E as crianças, elas são muito ligadas com a ciência, sabe? Elas adoram a parte científica. Então, isso precisa ser estimulado na escola, em todos os lugares. A última que eu coloquei aí no chat é comparando a foto do James Webb e do Hubble, a mesma imagem. Olha a diferença de detalhes entre um e o outro. E para curiosidade de quem não sabe, o James Webb ele está situado a 4 vezes a distância da Terra para a Lua. 1,6 mil quilômetros da Terra está. A Lua é 384 mil quilômetros. Ele está 4 vezes mais distante que da Terra à Lua, mas ele ficou na mesma órbita, né, da Terra, girando em torno do Sol. Super interessante. E esse ponto que ele está faz com que ele tenha toda a claridade possível, né? Essa foto aí do quinteto de Stefan, que eu coloquei por último, essa foto aí, ela é 290 milhões de anos-luz da Terra, a última foto aí. Olha a nitidez da foto, a riqueza de cores. Cara, o universo é algo assim fantástico, né? E dizem, né, os mais otimistas, que em alguns casos, talvez o James Webb, existem, eu li alguns dias atrás, que em 2 situações bem específicas, talvez seja possível o James Webb fazer uma investigação em 2 planetas que têm indícios, né, tem desconfiança de ter vida inteligente. Que ele consiga tirar uma foto legal desses corpos celestes aí. Né? Então, olha o tamanho do passo que cientificamente a humanidade está dando com esse tipo de instrumento, né? Coisa fora de série. Embora nós testemunhamos, comentamos e estamos falando de coisas que aparentemente, né, a gente já comentou várias vezes, a gente está se sentindo na Idade Média, Idade das Trevas 2.0, tem coisas que faz com que a gente vire completamente o nosso sentimento, a nossa
visão de mundo para algo sublime, né? Porque, gente, o universo é uma coisa sublime, né? Não tem nem que você comentar, não tem nem que você discursar, não tem nada, é só contemplar. E vendo essas imagens, olha a quantidade, para mim, pelo menos, não sei vocês, mas para mim, me traz uma sensação de, cara, tem alguém coordenando todo esse negócio aí. E de forma maestral, né? É impossível, assim, ter tanta coisa colocada no lugar certo, da forma correta, simplesmente pelo acaso, né? Então, e a gente sabe que acaso não é algo que existe, né? Então, coloquei aí para vocês o Quinteto de Stefan, tem a Nebulosa do Anel Sul também, coisa de maluco, né? A foto mais profunda já tirada do universo pelo James Webb, assim, mais longe possível ele buscou. Quantidade de cores dos corpos celestes, cara, é assim indescritível. Eu particularmente gosto muito de astronomia e esse tipo de coisa é algo assim que enche os olhos e o coração de esperança, né? Em tempos E eu muito acho que estranhos, né? Mas eu acho que o que a Carla falou faz muito sentido, né? Porque eu dou aula de ciências para criança e, assim, você quer ver a alegria dessas crianças é a gente trabalhar astronomia com eles, né? Então, assim, eu levei eles até aqui em São José tem um observatório. Então, a gente veio de noite, né? E ver um observatório e aquele baita daquele telescópio. Cara, se você vê aquelas crianças, elas ficam maravilhadas, mas é um deslumbramento de uma coisa assim que para eles é muito. Ao mesmo tempo que é muito interessante, que é muito legal, é uma coisa que para eles é. Eu acho que essa geração que vem, né, esses espíritos que estão encarnando, eles já têm um preparo diferente para lidar com isso, com a vida fora do planeta, né? Por exemplo, se você fala para as crianças sobre isso, eles têm essa visão mesmo. Não, existe vida fora do planeta Terra. Coisa que antigamente a gente era muito mais uma questão de ficção e né, do homenzinho verde. E eles não veem dessa forma. Eles veem assim de uma forma muito diferente mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu falo sempre para os meus alunos que a minha esperança está neles, né? Porque a nossa geração falhou miseravelmente, mas que eles são a esperança e ver neles esse despertar e esse interesse pela ciência e não um descarte da questão do mundo até espiritual e tudo mais, porque eles gostam, eles falam sobre essas coisas também com uma naturalidade. Eu acho que é isso, é como o Flávio falou, a desesperança está talvez no nosso pensamento de que nós realmente não vamos ver isso, mas eles, se Deus quiser, vão fazer um planeta melhor, um mundo melhor e com outros valores, né? E a gente teve a nossa parte nisso, sim, porque se não fosse essa nossa, né, essa nossa geração que está ali pastando tanto, talvez não se daria tanto valor, né, para as coisas que são que vêm por aí, né, tecnologia, espiritualidade e tantas outras coisas que eu vejo nas crianças e que eu acredito muito que vai ser diferente, assim, eu tenho essa esperança muito grande dentro de mim que eles vão fazer diferente. eu coloquei uma imagem aí, até pedi para vocês clicar e dar uma lida no texto. A sensibilidade das câmeras do James Webb ela é tão grande que ele consegue fazer uma leitura da reflexão da luz, o comprimento dessa onda e determinar que tipo de material ele está vendo. Então ele tem aí até a descrição das ondas e qual o elemento que ele consegue identificar na onda. Nesse caso aí é a água. Interessante demais, 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 cara. Muito legal. Ele não só não é só uma máquina fotográfica espacial, né? Ele também é um analisador, né? E
acho que possibilidades, lógico que são limitadas, mas para o nosso pensamento aqui, para a nossa ciência, eu acho que tem aí um bom material para trabalhar vários e vários anos aí, até surgir uma tecnologia mais nova, ou inclusive alguma coisa um pouquinho mais diferente aí, né? E pegando esse que agora? Oi? Pode falar. Mas aí faz o que com isso? Vocês estão matando todos os cientistas. Então. Pois é. Basta a gente fazer um levante de força e defender aquilo que merece ser defendido, né? Ajudar os nossos companheiros. Não enveredamos por essa trilha, mas tentamos adicionar o nosso agregar valor de outras formas, né? Mas eu acho que também é uma luta não só dos próprios cientistas, não é uma luta de classe, é uma luta civilizatória, né? Queremos ver exatamente quais são as origens, as duas perguntas que norteiam a humanidade desde sempre, né? De onde eu vim para onde eu vou? São as duas perguntas que norteiam toda a história do ser humano. Então, acho que aí tem um bom indício aí de um caminho, pelo menos, né? Uma linha. Lógico que eu acredito que atualmente a gente não tem a condição ainda de compreender esse tipo de coisa, mas passo a passo, né? Ondinha por ondinha, a gente vai... De grão em grão, a gente faz a praia, né? Só queria falar mais uma coisinha só. Manda, Flávio. Queria fazer um meia-culpa aqui. Porque, de repente, no meio dessas discussões todas aí, eu percebi uma coisa, que a gente não está, pelo menos eu, não estou pensando nas coisas a médio e longo prazo. Eu estou sendo bem imediatista. Então, quando você para pensar no nosso papel no mundo hoje, talvez realmente não seja talvez o nosso caminho hoje não seja realmente de fazer com que o mundo realmente melhore, assim, 1000%, né? A gente tem que combater o bom combate. A gente tem que fazer o que é possível e ver o que acontece. Não adianta a gente ficar angustiado por o mundo não ser como a gente gostaria, ou pelas pessoas não serem como a gente gostaria, ou as sociedades não serem do jeito que a gente acha que deveriam, que a gente poderia estar mais evoluído, que a gente poderia ser melhor. Mas a gente faz aquilo que a gente pode, a gente também tem as nossas limitações, elas são bem grandes. Então, assim, apaziguar um pouco o nosso coração e não deixar ele ficar tão angustiado, né? Ou tão triste, ou tão abatido, por ver coisas que nos chocam, e ainda bem que nos chocam, né? Ainda bem que a gente não naturaliza isso. Mas esse meia-culpa de... Engraçado, eu sou um espírita que não está pensando a longo prazo. Eu não vou resolver a minha evolução, nem a do mundo dessa vida, né? É uma coisa para a gente pensar, né? E não achar que está tudo acabado, quando a gente sabe que não está, né? Essa vida é só uma entre sei lá quantas nesse mundo, que vai melhorar, que um dia vai ser diferente, vai ser melhor. E a gente vai fazer parte disso. Já está fazendo parte disso. Eu acho que essa é a reflexão que me ocorre. Muito bem colocado, Flávio. Esse foi um tema, inclusive, que eu e a Cláudia discutimos alguns dias atrás, que olhar de forma imediatista, né, olhar o mundo do prisma de uma encarnação, com certeza a gente não vai encontrar todas as respostas. Eu acho que para nós, no nosso, meter um carimbão aí, né, no nosso nível evolutivo, né, a gente, tão pouco, acho que todas as encarnações a gente aprendeu o que a gente deveria aprender, né, por isso que nós estamos aqui, inclusive. Mas tem que ter um olhar mais amplo, né? A gente consegue compreender coisas olhando para trás, mas para frente é um pouco mais difícil. E o que está na frente um dia vai estar atrás, né? Nós vamos olhar para trás e falar: nossa, aquelas sessões que a gente que a gente fez lá do Contestação, falando tanta barbaridade. Mas estamos cobertos pela lei atual, que somos ignorantes. Então, vai,
é compreensível, vamos colocar assim. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, pelas discussões bem legais, temas atuais que estamos vendo aí. Pelo menos no final tivemos um ponto positivo para a gente comentar, né? De tantas coisas que a gente está passando, mas as palavras do Flávio é para fechar com chave de ouro mesmo, né? A gente está olhando muito hoje, querendo que tudo se resolva até a gente terminar aqui. E a gente talvez não seja nem capaz de, pelo menos, pagar os débitos que a gente chegou aqui para pagar, né? Então, vamos com calma no andor. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho, comente aí e nos vemos na próxima. Tchau.